A minha convidada é Yamara Pim, ela é coordenadora de trânsito da Guarda de Vitória. Eles iniciaram um processo de conscientização nas escolas, no trânsito, não é isso, Yamara? Bom Bom dia, dia. Fernanda. É isso mesmo. A Guarda, diante de tanta dificuldade em relação à fiscalização desse tipo de modal, né, enquanto não se é, existam leis que a gente consiga, de fato, aplicar, né, da aplicabilidade, da efetividade à fiscalização, né, a gente tem atuado bastante na questão de campanhas educativas, de conscientização. Né? Uhum. E somente assim, neste ano a gente realizou 22 ações aí com o foco, né, totalizando cerca de 3.000 abordagens, né, a usuários desse tipo de modal aí na cidade. Como que é essa abordagem de vocês? Então, a gente tem aqui a gerência, a Guarda Cidadã, ela vai às ruas, né, principalmente nos horários que tenham um número maior de ciclistas. A gente procura também não prejudicar, porque é muita correria do dia a dia, né, para as pessoas não ficarem ansiosas e não dar muita importância à nossa conversa, né, que é uma conversa que a gente faz com esses tipos de condutores. Hum. A gente aborda e explica a questão da segurança, a questão de compartilhamento na via, a gente explica o limite de velocidade em calçada, que não pode passar de 6 quilômetros por hora, né, a questão do respeito, né, aos pedestres, né, então, assim, provocando a empatia para que a gente consiga utilizar a via da melhor forma possível. Yamara, na tua opinião, o que falta para tentar controlar esse trânsito com ocorrências graves envolvendo as bicicletas elétricas? Aqui em Vitória, por exemplo, foi o episódio da idosa, né? E isso, teve isso daí, esse episódio muito triste. Hoje em dia, a gente precisa de que a resolução, ela coloca as regras, né? Só que a gente precisa de uma forma de como aplicar. Eles colocam as regras, colocam as sanções, e a gente não tem como aplicar. Essa aplicabilidade, a gente enfrenta muito desafio. Então, assim, é um modal que veio, né, de forma sustentável para contribuir bastante à mobilidade urbana, né, que enfrenta desafios em relação a respeito nas ruas com os pedestres, dos carros com eles também, porque vai ter momento que onde não, né, dependendo de leis, né, onde não houver ciclovia, ciclofaixa ou ciclorrota, eles vão ter que usar a pista de rolamento do bordo à direita, então precisa de que os carros também respeitem os ciclistas. Então, assim, a aplicabilidade da lei para motoristas a gente consegue, agora a Uhum. aplicabilidade da lei para um ciclista, né, que ultrapassar o limite, que colocar em risco a vida de um pedestre, a gente não tem esse mecanismo ainda, porque é um veículo que não exige habilitação, é um veículo que não tem registro, é um veículo que não tem licenciamento, não tem emplacamento. Então, assim, a gente encontra essa dificuldade de aplicar sanções. As regras existem, né? Uma falha que eu vejo também aí é justamente a gente está falando tanto de segurança e na própria resolução não coloca a obrigatoriedade de capacete. Você vê que é um veículo que pode atingir, né, pelo menos assim, uma bicicleta elétrica, estou falando de bicicleta elétrica, que Aham. pode atingir um limite máximo de 32 quilômetros por hora, e uma pessoa, e detalhe, não tem limite mínimo de idade. Uma criança pode pegar uma bicicleta elétrica, atingir 32 quilômetros por hora, sem um capacete, colocando em risco a própria vida. Né? Então, assim, eu vejo muito problemas, assim, que a gente tem, é muito desafio que a gente tem para poder conseguir alavancar esse modal que veio para ajudar, né? Mas a gente Yamara, tem que garantir a segurança. Pois pegando não. o caso aí mais grave, né, de morte, né, por atropelamento aí envolvendo a bicicleta elétrica, o que acontece com o condutor dessa bicicleta elétrica? Então, aí a gente vai ter que ter a questão de lei de penal, já vai mais para a questão penal, né? Vai ter que responsabilizar, questão de responsabilizar o condutor, né? No caso aí o ciclista, né? Mas já sai um pouquinho da questão do Código de Trânsito, porque, né? E já vai mais para a questão do penal mesmo. Tá, mas assim, explicando bem fácil para os meus ouvintes, né? Ele não vai ser responsabilizado administrativamente, ou seja, ele não perderia carteira, não teria suspensão porque não existe carteira. Mas ele pode responder por homicídio no trânsito, é isso?
ele é responsável sobre qualquer dolo, né, que possa causar uma vítima. Qualquer lesão, ele vai ser responsabilizado. Desde que ele Só seja a gente não vai identificado, né? Isso, a gente não vai conseguir enquadrar em questões administrativas em relação ao CTB, porque não exige habilitação, não exige, a bicicleta não exige a questão do registro, não tem emplacamento, mas a questão em relação à responsabilidade, né, sobre a lesão que causou a pessoa, sim. Entendido. Quando vocês abordam aí um adolescente no trânsito, na ciclovia ou numa calçada, indo ou voltando da escola, né? Ele nunca está sozinho, ele geralmente carrega um amigo junto, aí são dois que ele coloca em risco, né? Aí vocês dão essa paradinha, o que eles falam? Então, fala sobre a questão consciente, né? O uso consciente da via, que eles têm que usar a ciclovia, eles, quando tiver em calçada, não passar de 6 quilômetros por hora, respeitar, né, o pedestre, porque a prioridade na calçada é do pedestre. Então, onde houver calçada compartilhada, eles têm que respeitar, a prioridade sempre será do pedestre. Então, a gente enfatiza muito isso, a questão do limite de velocidade, para garantir a própria segurança. A gente orienta acerca da utilização do capacete, muito embora a resolução não prevê a obrigatoriedade do capacete. Sim, o que eles dizem? Qual é o argumento deles, né, para infringirem todas as regras possíveis de boa convivência, já que não tem regras de trânsito? Então, a guarda ela tem apelado, né, a questão da consciência, né, a gente conversa, a gente explica, na hora, no momento, eles são muito concordados, eles vão ouvir, eles saem normalmente de boa. Então, todos que a gente aborda, muitas pessoas que passam agradecem, né, essas abordagens, e quando a gente explica, eles se mostram muito concordados e saem de boa. Então, a gente não vê, na hora da abordagem, após a abordagem, uma ação que prejudique qualquer segurança, nem mesmo a deles, entendeu? Entendido. Bom, vocês estão nas escolas, no trânsito, é uma ação de conscientização, mas com inúmeras restrições por conta da falta de regulamentação, é isso? É isso daí, a gente tem muito entrave em questão da fiscalização coercitiva, né, em função dessa dificuldade de fazer aplicar as leis para esse tipo de modal. Uhum. No caso de coisas assim absurdas, não dá para travar a bicicleta, o menino lá e mandar chamar o pai, não? Então, nessa questão, a gente está vendo aqui como que a gente vai ampliar essas abordagens nossas, né? Porque, na verdade, é um adolescente andando de bicicleta, né? Então, a gente se depara com essa situação. E, por vezes, como a gente está próximo, a gente não vê eles, né? Inibe, na verdade, acaba inibindo algum tipo de ação. Então, a gente, no momento das nossas abordagens, a gente não verifica uma necessidade explícita de chamar o pai, a não ser que, caso a gente visualize um adolescente em um ciclomotor, que já é proibido, aí sim, aí é necessário aí a presença do pai, do responsável. Que foi o caso que a gente não pegou ainda. Entendido. Tá certo. Te agradeço pela sua participação, hein? Obrigada, Estamos à Amara. disposição. Obrigada. Nada.